Defender vulneráveis contra a injustiça é minha missão de vida. Meu coração é verde de esperança. Esperança por uma sociedade mais igualitária, onde os pobres têm vez e voz. Assim, a Rainha da Clemência descreve a sua missão de ser defensora pública há mais de 15 anos e, com sua competência inquestionável, vem mais uma vez nos presentear com suas palavras cheias de sabedoria. Seja muito bem-vinda, doutora Mirela Vanderlei. Qual o nome da mãe da senhora, doutora? Dona Silvana. Eu imagino o orgulho que a senhora está sentindo nesse momento de ver sua filha aqui brilhando para todo o Brasil. Dona Silvana, cheiro no seu coração, viu, doutora Mirela? A senhora manda. Bom dia a todos e a todas. Eu fiquei emocionada com o vídeo também, porque o que o vídeo falou faz parte do que eu sou, faz parte do que eu prego, faz parte do que nós, Alice, nós somos defensoras, porque os nossos assistidos, eles são invisíveis. Eles são João, Maria, ninguém invisíveis, mas para nós, eles são cidadãos e nós levamos dignidade para eles. Então, quando a gente vê falando da defensoria, a gente se emociona, não é verdade? Mas eu gostaria primeiramente de agradecer e parabenizar a Raulison por esse evento. É um orgulho ser convidada novamente, é o segundo, e eu estar aqui de novo, para mim, é um orgulho. Então, parabéns. Mas, mais do que parabenizar a Raulison, quero parabenizar a plateia, porque sem vocês, esse evento não tinha chegado na magnitude. Então, eu gostaria de bater palma para vocês. E vim aqui com esse chapéu, porque a gente tem orgulho da nossa terra, não é, Flávio? Tome aqui, ó, que a gente vai começar agora a palestra. Obrigada, viu? Eu que amo vocês. Deixa eu colocar aqui, porque eu vim com o meu papelzinho. O meu papelzinho não tem 6 palavras, não. Tem várias frases, porque minha memória não é tão boa assim, não. Eu tenho que fazer uma listinha para não esquecer. Mas eu vim hoje aqui para falar sobre a clemência. Como foi dito, eu sou defensora pública daqui do estado de Pernambuco, faço parte do grupo do júri da Defensoria Pública, sou lotada na 2ª Câmara do Tribunal de Justiça e acumulo o júri. Então, a gente tem a obrigação de fazer 2 júris por semana. Então, a gente já tem... Eu sou defensora há 16 anos, vou fazer agora. 2 júris por semana, no ano é mais de 100, eu já nem sei mais quantos júris eu já fiz na vida. Sendo que essa tese clemência, ela é a mais sensível para a gente, para mim principalmente. Porque é ela que me faz ser apaixonada pelo júri. E engraçado que antes de eu subir aqui, eu me encontrei com uma advogada do Rio de Janeiro, em que ela disse que nunca tinha tido oportunidade de defender a clemência. Você está aqui. Você nunca teve a oportunidade de defender a clemência, e é interessante que eu vejo a clemência em quase todos os casos. Justamente porque o júri, ele vai muito mais do que técnica, muito mais do que... Às vezes a gente fica cego com a tese jurídica, com a tese técnica, mas o tribunal do júri é mais do que isso. O tribunal do júri é muito mais do que isso. Então, quando a gente enxerga além do que é dado, além do que aquelas provas, quando a gente começa a ver as pessoas, quando a gente começa a ver a situação de vida de que cada um está ali passando, a gente começa a enxergar os casos de clemência. A gente começa a ver a clemência. Essa semana eu defendi clemência, segunda-feira, a gente conseguiu a clemência ser reconhecida. Próxima semana, dia 9 e dia 8, eu tenho mais 2. Na próxima semana eu vou fazer 3 júris. Segunda, quinta e sexta. Quem estiver aqui em Recife, quinta e sexta, casa de clemência. Quiser ir. Na 4ª Vara da Capital, é aberto para a plateia assistir, e são casos de clemência, o da quinta e o da sexta-feira. E muita gente me pergunta, mas doutora,
clemência para casos de homicídio? Como é que a sociedade, como é que os jurados conseguem perdoar pessoas que mataram as outras? E a vítima? E o sangue da vítima? E a pessoa da vítima? Como é que a gente defende isso? Como é que a gente enxerga isso? Como é que a gente encontra clemência em tantos casos assim? E eu vou passar um pouco da minha experiência, vou passar um pouco de como eu vejo um processo para tentar ajudar um pouquinho cada um de vocês aqui. Antes, eu gostaria de fazer uma reflexão. Se a gente parar para perceber a nossa vida, o que a gente faz no dia a dia, a gente vai perceber que todos nós magoamos pessoas, machucamos pessoas, seja com palavras, seja com atos egoístas. A nossa vida, a gente vai frustrando, magoando as pessoas. E as pessoas também vão nos magoando no dia a dia. Não chegou na hora que a gente pediu, aí a gente diz, será que é meu amigo mesmo, não veio? A gente pede uma coisa, diz que não pode, que vai fazer outra coisa. Então, na vida da gente, a gente vai magoando os outros. E as pessoas também vão magoando a gente. Sendo que, para a gente conviver, a gente vai dando pequenos perdões, porque são necessários, e as pessoas vão dar pequenos perdões para a gente. Sendo que, às vezes, doutor, isso é pequeno. É verdade. Mas, às vezes, quando a gente vai olhar, tem coisas mais graves que vai fazendo, que as pessoas vão fazendo, e a gente vai dando perdões, e as pessoas vão concedendo perdões para a gente. Porque nós somos seres humanos. Somos dotados de sentimento, somos dotados de emoções. Então, a compaixão, o perdão, a clemência, faz parte de ser humano. Faz parte da gente. Então, a gente não tem que ficar pensando, será que pode ou será que não pode existir clemência? Pode ou não pode existir perdão? Perdão existe, clemência existe só por a gente existir. Só por a gente existir. Só por isso já existe a clemência. Então, a gente tem que tentar saber agora como defender e como sustentar. Mas não ficar pensando, será que existe? Será que pode? O direito é feito para regular a sociedade. E a sociedade é feita de pessoas, é feita da gente, de gente como a gente. E os jurados são pessoas que nem nós. Os jurados também têm sentimentos. Os jurados também sentem. Os jurados também perdoam. Os jurados também são perdoados. Então, a gente tem que... A gente mesmo, às vezes, a própria defesa, às vezes, tem esse preconceito de defender a clemência. Eu não tenho preconceito nenhum com a clemência. Nenhum. Então, a gente tem que passar esse primeiro preconceito e ter essa visão de que na nossa vida a gente concede perdões, as pessoas conseguem perdões para a gente. E os jurados são pessoas que nem nós. Elas também são perdoadas e também perdoam. Então, quando a gente vai analisar um caso de clemência, a gente já tem que partir desse pressuposto que é possível sim. Não tenha medo de defender a clemência. Não tenha medo. O seu caso é típico de clemência, além da tese técnica. Mas não tenham medo de defender clemência, porque é na clemência que a gente tem que colocar nossas emoções. A gente tem que não colocar as nossas emoções, mas colocar as emoções da sociedade que nós vivemos. Porque no direito, porque no júri, a gente tem que trazer questões extrajudiciais. Porque se a gente quisesse um julgamento meramente técnico, era julgado pelo juiz togado, pelo juiz de direito. No momento em que nós trazemos pessoas da sociedade para julgar, qual é a mensagem que a gente está dizendo? Que é para trazer esses valores. A gente tem que trazer esses valores, porque são esses valores que fazem com que a gente consiga efetivar a justiça. Porque a gente pode dizer assim, eu nunca vou roubar, eu nunca vou estuprar,
Mas eu não posso dizer que eu nunca vou cometer um crime de homicídio, que eu não sei a circunstância em que a vida vai me colocar. Então, como qualquer pessoa pode cometer um crime de homicídio, como qualquer pessoa pode cometer um crime de homicídio, é dado à sociedade o ato de dizer o que é justiça, porque a lei ela é fria, matar alguém. Ela não é capaz de prever todas as circunstâncias da nossa vida. Então se chama um povo, que é de quem emana o poder, para ele dizer como deve ser feita a justiça. Então o sentimento de justiça daquela sociedade conta, é o que mais conta. É por isso que a gente pode enxergar a clemência em qualquer situação. Em qualquer situação. Por isso não tenham medo de enxergar a clemência. Porque a gente dá todos os dias pequenas clemências, as pessoas não dão e os jurados também se dão, também se pedem, também querem. Então a gente tem que fazer com que eles sintam aquele caso. Eu fiquei muito feliz, porque hoje quando eu cheguei também, o doutor Flávio disse para mim, olhe, eu prestei atenção lá nas suas palestras e levei o caso de clemência semana passada, não foi? Segunda-feira, não foi? E conseguiu. Eu fico muito feliz, porque o júri é para isso. O júri é para a gente trazer essas questões extrajudiciais para a gente analisar. Eu vou dar um exemplo. Eu sempre gosto de, quando a gente está no júri, principalmente no júri de clemência, a gente trazer exemplos, a gente trazer nossas histórias cotidianas. Isso vocês devem fazer. Eu ando com meu celular e tenho uma lista. Aconteceu uma coisinha na minha vida, eu já anoto. Isso aqui eu posso usar no júri. Já anoto. Assisti um filme que eu gostei, já anoto. Li um livro, gostei daquela frase, já anoto. Escuto uma música, eita, essa frase eu vou usar no júri, eu já anoto. Eu tenho meu celular, não posso perder. Quando eu perco, eu fico desesperada. Porque tudo que acontece, que nos inspiram, eu anoto lá, eu tenho uma listinha. Aí, antes do júri, estou eu assim, ó, igual a doutora Luciana, olhando no celular, para saber o que é que eu vou dizer no júri. Justamente porque o júri é feito de pessoas. E as pessoas gostam das histórias. Dizem que um orador excelente no júri tem que falar 50 minutos. Se eu tiver 5 horas, eu falo as 5. Quando eu chego, eu já escuto as críticas. A gente já sabe que vai demorar, porque a doutora Mirella fala, viu? Eu fujo do padrão, eu sou fora do padrão. Eu não tenho voz de interlocutora. Eu tenho uma voz ao contrário, mais doce. Eu não sou de gritar, não sou de espernear. Mas o que interessa é a gente ser apaixonado e acreditar naquela tese. Exatamente, é o que interessa, ter tesão por aquilo. Por isso que eu digo, para quebrar a clemência, para defender a clemência, a primeira coisa, vocês têm que acreditar de que é possível, sim, ter a clemência, dar a clemência, inclusive em casos de homicídio. A gente tem que virar a chave na nossa forma de pensar. Porque aí a gente vai conseguir começar a enxergar quando é que a gente consegue defender. Porque vai brotar. Porque vai vir naturalmente. Eu achei super interessante essa semana, porque teve um caso em que o defensor público da quarta vara chegou para mim e fez: Mirella, eu peguei um júri teu que foi anulado. Eu consegui a clemência no primeiro julgamento e foi anulado. Tá para o segundo júri. E eu vi que tu só defendeu a clemência. Tinha um laudo que ele era semi-imputável. Eu não pedi a semi. Dava para pedir a desclassificação. Eu não pedi. Tu só pediu a clemência. Por quê? Aí eu disse, porque quando ele chegou, eu fiquei emocionada mesmo. Não é mentira, não. Quando ele chegou com uma sacola, que era um lençol, com a roupa dele, carregando aqui, como se fosse um retirante, dizendo que estava pronto para, se fosse preso, ele ir para o presídio, me desarmou completamente. Eu disse, meu Deus do céu, esse homem é um invisível. E a gente da defesa, isso não é um papel só da Defensoria Pública, não, isso é um papel da defesa. É fazer com que os nossos clientes, os nossos assistidos, eles sejam vistos.
eles sejam vistos. Porque muitas vezes o Ministério Público quer pintar o réu de bandido, de alma cebosa, de matador. Sendo que muitas vezes a gente está diante de pessoas que nem nós. E a gente tem que fazer com que isso seja visto. Isso tem que ser visto. Eu gosto muito, muito mesmo, de me inspirar em fábulas, em histórias, de livros, da Bíblia. Não é porque a gente vai fazer nenhum tipo de pregação, não. É porque são fundamentos filosóficos de uma sociedade. E tudo que a gente vai ler de filosofia sempre tem uma história de perdão. Então, a gente pode trazer o perdão em qualquer história. Até no Pai Nosso, a gente fala de perdão. Eu não vou falar do Pai Nosso, porque na palestra anterior eu falei do Pai Nosso. Quem assistiu a Sala Secreta do ano passado, eu iniciei com o Pai Nosso. Então, não vou repetir. Vou iniciar de uma outra forma, para trazer outras inspirações. Eu gosto muito, por exemplo, eu vou contar aqui várias histórias e vou contar vários casos de como aplicar a clemência. Mas eu vou começar com uma agora, que é uma fábula do filho pródigo. Todo mundo já conhece. Mas é porque quando a gente vai pensar nas histórias, a gente tem que tentar entender a lição que a gente tira nessa história para aplicar no júri. O filho pródigo era o seguinte: um pai tinha 2 filhos e o mais novo disse assim para o pai que queria todo o dinheiro dele, tudo que era dele, toda a herança dele, porque ele queria ir embora, ele não queria mais ficar lá. E o pai deu, e ele foi. Ó, teu óculos aqui, ó, voou. E ele foi. Gastou toda a herança, até o ponto de ficar miserável, de estar pobre e de passar fome. Tanto que teve um momento em que ele teve que comer a comida dos porcos para poder sobreviver. Aí ele disse: eu vou voltar para casa, pedir perdão ao meu pai, assumir o meu erro, pedir perdão ao meu pai e ver se ele me aceita como empregado, como filho não, que eu não sou digno. E ele voltou para casa. Quando ele voltou para casa, o pai, quando viu, se encheu de alegria e ele disse: pai, me perdoe. Eu pequei contra o Senhor. Aí ele disse assim: não se preocupe não. Mandou trazer roupa, anel, mandou matar os melhores bois que tinha, fazer uma festa. Quando o irmão mais velho viu aquilo, se encheu de raiva, de ira, chegou para o pai e disse: ô pai, eu nunca fiz nada errado contra o senhor. E o senhor nunca fez uma festa dessa para mim, nunca me deu esse tipo de presente. Por que isso? Aí o pai disse: meu filho, tudo que é meu é seu. Não precisa estar com raiva, não precisa estar com ira. Mas o seu irmão se arrependeu. E isso é o que importa. Às vezes o Ministério Público quer agir igual o irmão, ser impiedoso. Às vezes não, né? 99,9% das vezes. Só para ser boazinha, porque era para ser 100%. Para ser boazinha, 99%. Mas 100, viu? 100. O Ministério Público age igual o irmão, impiedoso, intolerante, quer que nossos réus sejam massacrados, querem acabar com eles, inclusive pregando, de uma certa forma, uma vingança. Fala até da cor vermelha, do sangue da vítima. Sendo que o direito é a arte de ser o meio termo. O direito não é a arte nem da gente pender para um lado, nem pender para o outro. A balança tem que ser equilibrada. A gente tem que ser o equilíbrio. Tanto que, eu não sei se Vossas Excelências já perceberam, que a bancada dos jurados, ela é equidistante das partes. Ela tem a mesma distância para o MP e para a defesa.
Isso tem um significado que ninguém aqui tem que fazer vingança de ninguém. O que a gente quer é a arte do equilíbrio. O que a gente quer é resolver o conflito. E não se resolve conflito com mais violência. Não, a gente resolve o conflito salvando o maior número possível de pessoas. Então, se a gente tem pessoas que realmente merecem ser perdoado, ter a clemência, é a hora de dizer, vai e não peque mais. Porque aí a gente resolveu o conflito. E é esse o papel do júri, e os jurados podem e devem fazer isso. Porque se a gente quisesse o julgamento meramente técnico, não precisava de júri. Não tinha para que ter júri. O júri existe por conta dessas situações. Porque a gente tem que enxergar além das aparências. Porque a gente tem que ver. Porque a gente tem que estar naquela situação e perceber como é que se faz justiça naqueles casos. E a justiça se faz, não é com vingança, não. A justiça se faz com equilíbrio, com razoabilidade, com resolvendo os problemas. Então, quais são os casos em que a gente defende muito a clemência, que acontece tanto? Eu vou começar a dizer. Os casos que eu já tive, os principais que eu defendo. Quando a gente pega uma situação em que o réu está em questão humanitária, que a gente tem que olhar a situação humanitária dele, que tem muito a ver com o que você disse, que no seu caso ele tentou se matar, com a situação de saúde dele. Então, já peguei casos em que o réu chegou no plenário com câncer em fase terminal. Chegou com uma doença que não tinha nada relacionado ao fato em si, mas por conta de outras questões. Chegou, por exemplo, na cadeira de rodas. Então, por questões humanitárias, e isso é que a gente tem que fazer, com que as pessoas enxerguem aqueles casos, aquelas pessoas, aqueles réus, aqueles assistidos, que eles são cidadãos. Então, por exemplo, por questões humanitárias, a gente pode defender a clemência. A gente também pode defender a clemência pela desnecessidade da pena. O que é isso? É um princípio da bagatela imprópria de Klaus Roxin, em que a gente analisa se a pena de prisão é necessária para a solução daquele conflito. Por exemplo, porque tem situações em que o processo demorou. 10 anos, 15 anos, 20 anos. E responder a um processo já é uma pena. Responder a processo é uma pena. É uma pena em regime aberto. Porque a gente cumpre de várias formas uma pena. Em regime aberto, em regime semiaberto, em regime fechado. E responder a um processo também é um cumprimento de uma pena em regime aberto. Também é. Você também é estigmatizado por responder a um processo. Muitas vezes nem querem você, nem aceitam você num trabalho, porque você responde a um processo, principalmente do júri, principalmente homicídio. Então, você já responde a uma pena. Você já é estigmatizado. Então, você está há 10 anos, 15 anos, 12 anos cumprindo a pena. Foi esse o caso do meu júri de segunda-feira. A gente tinha uma situação em que o assistido da Defensoria Pública estava 10 anos respondendo ao processo, não tinha nenhum outro caso, só tinha esse. Nunca tinha fugido, nunca tinha se furtado. E o Ministério Público estava pedindo, inclusive, a retirada das qualificadoras e era tentado. Então, a pena que o MP estava pedindo era menor do que os 10 anos que ele respondeu em regime aberto. Então, não tinha mais necessidade nenhuma de continuar. Porque a pena ela cumpre 3 funções: repressão, prevenção e de reinserção social. Então, a gente tem uma pessoa que não cometeu mais crime, prevenção. Que já está reinserida, que está trabalhando, que tem uma vida digna, reinserção. E responder ao processo já é uma punição. Então, não tem mais para quê. É desnecessária a pena para aquele caso. Também já defendi em casos de cumprimento integral da pena, em que, por exemplo, a pessoa estava presa há 5 anos,
em que eu pedi a clemência, porque eu já tinha cumprido, porque também o MP pedia a retirada de qualificador, e quando a gente ia ver, a pena provavelmente ia ser menor do que os 5 anos que ele estava preso, então ele já tinha cumprido. Não tinha para quê ter uma condenação. Clemência. Já defendi também clemência em casos de inegibilidade de conduta diversa. Esse foi um caso bem forte, em que a gente conseguiu a clemência para todo mundo, até para o pistoleiro. Foi no interior aqui de Pernambuco, em que era um marido que ele batia na companheira dele. E ele sempre batia, ela tentava fugir, pessoas pobres no interior. Tentava fugir, não conseguia, ele ia ameaçar a família, ia atrás, ela não tinha dinheiro. Essa história que a gente conhece demais. Aí teve um dia em que ele pegou o filho do casal de 5 anos e empurrou de escada abaixo. Aí o irmão dela, quando viu, fez: o que foi que aconteceu com ele? Aí ela fez: foi o meu marido. Aí ele fez: agora não dá mais não. Agora é para matar. A gente não consegue se livrar dele. A gente não tem alternativa. Aí ela: eu não tenho coragem de matar. Ele fez: nem eu. Vamos contratar um pistoleiro, armar como se fosse um roubo e matar ele. Aí fizeram isso. Contrataram um pistoleiro, armaram como se fosse um assalto dentro de casa e mataram. Sustentaram que tinha sido um roubo, que a pessoa tinha ido roubar um som e tinham sido levado o som. Mas depois a polícia conseguiu desvendar tudo e veio para a júri. E quando a gente narra toda a história, principalmente o fato que para mim é o mais duro de empurrar a criança, isso é muito duro. Porque até na guerra tem limites éticos. Até na guerra. Empurrar a criança passou do limite. Os jurados absolveram por clemência até o pistoleiro. Até o pistoleiro. E são várias histórias de clemência, porque a gente defende... feito eu disse, eu começo a enxergar a clemência em tudo. Eu começo a enxergar em tudo clemência. Tudo que eu possa estar enxergando clemência. Porque a gente começa a ver a situação, a história de vida dos nossos assistidos, dos nossos clientes. E a gente vê que é sofrido. Tem sofrimento demais naquela história. E a gente tem que trazer isso à tona, porque isso é nosso favor. Mas não é para ganhar, não. É para os jurados perceberem que são pessoas e que não são esses monstros todos que a acusação pinta. E tem mais caso de clemência? Tem. Geralmente eu também defendo a clemência quando é um caso de privilégio. Quando cabe privilégio, a Alice até já assistiu uma vez, tu lembra, Alice, daquele caso? Eu lembro vários. Mas tem um específico, inclusive juntas, verdade. Teve um caso específico que é o que eu quero contar, que eu passei o júri inteiro defendendo o privilégio. Quais são os casos de privilégio? Relevante valor moral, relevante valor social e, logo em seguida, a injusta provocação da vítima, sob domínio violento e emoção. E geralmente eu defendo muito a clemência quando é o relevante valor moral, que muitas vezes a gente esquece, porque a gente acha que privilégio é só sob domínio violento e emoção, mas não é não. Tem um relevante valor moral. Tem um relevante valor moral. Então, quando é um caso do privilégio, eu passo o júri inteiro defendendo o privilégio. Quando está no final, eu vou dar um exemplo. Quando está no final, eu peço para os jurados enxergarem além do que foi dito e façam justiça além do que é técnico. Como assim? Eu vou dar um exemplo. Eu peguei um caso na terceira vara do júri, eu estou falando porque, sendo específica, em relação à doutora Alice, que era a defensora da terceira vara do júri daqui da capital.
E teve um caso lá em que o nosso assistido, ele, desde os 4 anos, ele não tinha pai. Ele era criado só pela mãe. Então, desses inúmeros casos em que a gente pega pai não declarado. Então, a mãe era tudo para ele. A mãe era mãe, era pai, era tudo para ele. A mãe já é tudo para a gente, mesmo quando a gente tem pai. Quando a gente não tem, que é tudo mesmo. Então, minha mãe está aqui, né? Já é uma declaração para você. E desde os 4 anos de idade, a mãe dele foi para um outro casamento, e desde os 4 anos de idade ele via agressões dele para com sua mãe. E ele foi crescendo vendo aquilo. Ele foi crescendo vendo aquilo. E é claro que ele, como um filho, ia se magoando com aquilo, ia se chateando com aquilo, ia se irritando com aquilo. E quando ele ficou mais velho, quando ele virou um homem, não era mais um menino, em que ele passou a ter força, para não acabar matando o padrasto dele, ele saiu de casa. Mas teve uma vez em que a violência foi um pouquinho mais elevada, e que a mãe chegou chorando muito, em que ali ele também se aperreou. E disse assim: eu vou matar ele numa emboscada pelas costas, quando ele estiver no jogo do bicho que ele jogava. Quando ele estava no jogo do bicho, ele pensou que não tinha ninguém e matou pelas costas. Mas ele dizia que estava em legítima defesa. Ele assumia desde o início e dizia que estava em legítima defesa. Só não sabia ele que tinha testemunha presencial. Ele que achava que não tinha, mas tinha. Tinha testemunha presencial dando conta que não era legítima defesa coisa nenhuma. E assim, é uma coisa até que eu quero dizer para vocês. Procurem ser fiéis ao que tem de prova no processo. Não defendam a todo custo o que os nossos assistidos dizem, não. Vejam o que está no processo, porque a gente ganha credibilidade. Eu não defendo o que o réu diz, eu defendo o que tem no processo. Então, ele estava dizendo que tinha legítima defesa, eu sabia que não tinha. Eu sabia que o motivo do crime era pela situação que ele viveu. Então, eu fui para a clemência. Eu fui para a clemência. Então, eu passei todo o júri pedindo privilégio, relevante valor moral, porque a mãe era importante, como é. E, no fim, eu disse assim: mas vossas excelências podem ir além do que é meramente técnico. E quando a gente fala além, vem muita coisa assim na nossa cabeça, muitas histórias, muito tudo, porque a nossa vida toda a gente sempre tenta ir além de alguma coisa, a gente sempre tenta buscar mais. E eu acho interessante porque naquela época, daquele júri, eu tinha acabado de assistir o remake de A Bela e a Fera, que era meu filme preferido quando eu era criança. Até isso eu uso no júri, uso tudo que me emociona, porque a gente tem que botar nessa emoção. Então, uso tudo que me emociona. E tinha acabado de sair da Bela e a Fera, tinha acabado de assistir esse filme, que eu tinha levado meu filho para assistir. E quando a gente assiste, quando a gente é criança, a gente tem uma visão, né? Depois que a gente assiste, quando a gente é adulto, a gente tem uma outra visão, completamente diferente. E é interessante que a narrativa da Bela e a Fera é uma narrativa assim, em que no início do filme tem Bela, em que ela era considerada esquisita, porque ela já era uma mulher que queria ser respeitada, que queria ler, e era um absurdo a mulher querer ler, querer estudar. Então, ela é tida como esquisita. Tinha um príncipe, daquele estereótipo ridículo europeu, alto, loiro, dos olhos azuis, como se os morenos não fossem bonitos. Ridículo, mas né? Alto, loiro, dos olhos azuis, o galã que toca, que canta, que declama poesia, que é tudo no filme que a gente diz: o príncipe está chegando. E a gente, no início do filme, é levado a achar que o príncipe é o máximo. Quando a gente é criança, né? Que depois que a gente é mais velha, a gente já vê que é estereótipo, já acha ridículo, aquela baboseira. Mas assim, a gente é levado a achar que aquele príncipe é o máximo. E no decorrer do filme, em que o pai de Bela é preso, que ela vai trocar o lugar com ele, aí o filme quer que a gente tenha medo. Aí abaixa a luz, tem uns trovões e aparece 2 olhos assim, que é para a gente se assustar. A gente, criança, tem um medo dali na hora, né? Meu filho na hora: ai, mamãe, eu digo: calma, meu filho, não é nada demais. E no filme começa a chamar a fera de besta,
que é para quê? Para dar um medo, para trazer o medo daquele indivíduo que vai aparecer ali, que é o que o MP faz em relação aos nossos assistidos. Que é que a gente tem, que é que os jurados tenham um medo daquele monstro que está ali, né? Tem os trovões, a luz, os olhos. Mas aí o filme começa e no decorrer do filme, quando a gente se dá conta, a gente está apaixonado pela besta e odiando o príncipe. Porque o príncipe, apesar das aparências, é uma alma cebosa. E a besta é uma pessoa maravilhosa. E no caso do meu júri, a vítima era o violento, era o verdadeiro agressor. E o meu assistido era a verdadeira vítima, porque ele era uma criança que tinha, desde os 4 anos de idade, ter tido violentada a sua dignidade, de ter visto sua mãe sendo violentada. Então, muitas vezes, para fazer justiça, a gente tem que ir além. E o privilégio não é suficiente para isso. Ele tem que ser perdoado. E ele foi perdoado. E foi mais um outro caso em que eu consegui a clemência. Feliz da vida, com aquela sensação de dever cumprido e de que foi feito a justiça. Só mais um caso. Só mais um caso. Eu também inovei em relação à clemência. Eu já sei que meu tempo acabou. Eu queria contar inúmeros outros casos de clemência, mas esse eu quero contar, porque foi a inovação que eu fiz esse ano, que deu certo. E que eu quero contar para vocês começarem a fazer. Quem sabe não vai dando certo, a gente vai multiplicando. Eu inovei esse ano na clemência. Sempre eu fazia exatamente do jeito que eu estou dizendo para vocês. Eu pedia clemência no quesito genérico. Ou pedia o técnico e pedia para ir além e pedia clemência. Esse ano eu fiz algo diferente. E como deu certo, eu comecei a aplicar e está dando muito certo. Eu estou conseguindo resultados muito bons. Por quê? Porque com aquela mudança em que não é possível... Olha, eu nunca defendi, certo? Uma absolvição pela legítima defesa da honra. Eu nunca defendi isso. Mas me preocupou aquela decisão, porque eu comecei a ficar com medo se iriam limitar o direito da gente de defesa. E se iriam limitar os casos de clemência. Fiquei preocupada com isso, porque também perde o sentido do júri. Porque o júri existe para a gente julgar por questões extrajudiciais. Mas minha preocupação é se não iriam começar a limitar e a proibir as clemências e acabar anulando casos de clemência. Então, eu comecei a utilizar uma outra saída que vem dando certo, que já é para o caso de for proibido ou limitarem mais ainda. A primeira vez que eu apliquei foi no júri de Abreu e Lima, em que havia a tese era de insuficiência de prova. Mas havia prova. Havia 2 testemunhas presenciais que dava conta que tinha sido réu, mas tinha 2 informações no processo em que diminuía a credibilidade dessas 2 testemunhas. Diminuía a credibilidade dessas 2 testemunhas. Não retirava totalmente, mas diminuía. Então, a gente ficava com o pé atrás. Eu acho que até isso é uma falha da Defensoria Pública, que eu acho que nisso vocês, como advogados, têm uma vantagem sobre a gente, que como vocês podem dar mais assistência, vocês podem preparar melhor o processo. A gente agora está inovando com a investigação defensiva, né, que a doutora Alice está trazendo e outros defensores também, mas a gente ainda não consegue dar um acompanhamento tão individualizado em relação à prova. Então, a gente não tinha como retirar a credibilidade de verdade dessas 2 testemunhas, mas tinha informações no processo que diminuía essa credibilidade dessas 2 testemunhas. Eu antes, em outro momento,
eu iria para a clemência totalmente. Dessa vez eu não fiz assim. Dessa vez eu pedi insuficiência de prova e pedi para que a insuficiência de prova fosse reconhecida por conta da clemência. Como assim? Eu explicava todo o caso, todo o processo, mostrava o que essas testemunhas tinham dito, colocava dúvida sobre a credibilidade, porque realmente tinha fundamento para isso no processo, sobre a credibilidade para os jurados, e eu fui bem sincera com eles quando eu disse assim: a credibilidade é diminuída, mas a gente não pode retirar totalmente. Porque realmente a gente não tem informações nesse processo para a gente retirar totalmente, mas nem para dar. Sendo que vigora o princípio do indúbio pro réu. Na dúvida, se absolve. Não era nem para a gente, era para acabar aqui e pronto. Era para ser assim, acabar aqui e pronto. Tem dúvida, pronto, não precisava dizer mais nada. Mas como, é muito fácil ser do Ministério Público, porque se ele entrar mudo e sair calado, ele ainda tem chance de conseguir que passe toda a denúncia do jeito que ela está sendo pedida. A gente não, a gente tem que virar bananeira, a gente tem que declamar, a gente tem que dar duplo twist, carpado, esticado, para frente, para trás, de alto e de cima, para conseguir virar o jogo e conseguir que nossos clientes e assistidos sejam vistos. Então, era para acabar ali. Era para a gente dizer que tinha dúvida, eles verem realmente que tinha uma credibilidade diminuída e era para absolver totalmente e nem ter discussão. Mas não é isso que a gente vê. Então, a gente tem que puxar. Aí, eu fiz toda a defesa da clemência e disse assim: um erro, em qualquer caso, é um erro gravíssimo. E, de fato, é. Você absolver um inocente e condenar um culpado é algo muito grave. É algo muito grave. Mas você errar condenando um inocente é um erro duplo. Porque você deixa solto o culpado e condena o inocente. Mas nesse caso aqui é um erro triplo. É ainda muito mais grave, porque a destruição de um pai de família, a destruição de cidadão de bem, é uma destruição. Aí vem toda essa história de todos esses casos que eu já contei. Então, se na dúvida a gente já teria que absolver, num caso como esse, na dúvida a gente não tem para onde correr, porque senão o erro é fatal, porque é a gente que vai ser responsável por acabar com a vida. E tenho aplicado isso em vários júris, pedido a clemência na tese técnica, para reconhecer a tese técnica, já pensando no futuro se vão limitar a nossa clemência, e tem dado muito certo. Fiz isso segunda-feira, comecei em Abreu e Lima, no meu júri de Abreu e Lima, e tenho feito isso, e tem dado certo. Por isso, assim, é uma novidade que eu estou fazendo. Estou constando em ata a clemência, mas eu estou pedindo a clemência para ser reconhecido no quesito da tese técnica. 3 minutos, eu já entendi que eu vou acabar agora. Eu não vou mais contar nenhum caso. Eu não vou contar mais nenhum caso. Eu vou acabar, porque tem outras palestras interessantes. Gostaria de contar novos casos e contar outros casos desse que eu estou aplicando, porque é algo que eu não fazia e estou fazendo e está dando certo. Mas como eu tenho que terminar... Eu tenho um curso, mas só para o ano agora vai ter um novo curso. Eu tenho realmente um curso de prática do Tribunal do Júri, mas agora só vai ter para o ano, porque teve o desse ano, teve a edição do ano passado, mas agora é só o próximo ano. Quando tiver próximo ano, a gente divulga, né, Raulson? Para terminar, eu gostaria de inspirar vocês para que vocês aflorem a compaixão que existe em cada um e defendam de verdade a clemência, dizendo assim: acredite e tenha sempre esperança de que a justiça tem sempre precisão. Na balança de 20 gramas de perdão, pesa mais que 20 quilos de vingança. Há quem diga que quem perdoa também cansa, pois pergunte-se a Deus por caridade. Já pensou se ele cansasse de verdade, se tornado vingativo e intolerante? A vingança só dura um instante.
o perdão dura a eternidade. A última estrofe, rapidinho, só para. O perdão, para inspirar mesmo, o perdão talvez possa lhe curar. Muitas vezes consola quem chorou. É uma chave que liberta quem errou. E quem teve a ação de perdoar. Quem perdoa tem um dom de transformar. Que os jurados sejam transformadores da sociedade. Quem perdoa tem um dom de transformar, já que basta uma gota de bondade para lavar o coração da humanidade. Só assim um homem pode ir adiante. A vingança só dura um instante e o perdão dura a eternidade. Braulio Bessa. Só para registrar, nobre defensora, a doutora Alice, eu que sou fã dela, está aqui com a doutora Mirella. Nossa homenageada, uma das maiores, vai ser nossa decana, Tereza Joaci. Amanhã vai estar recebendo aqui a medalha do orgulho, junto com o Sérgio, junto com o Romo. E tem uns 3 aí que é secreto, que eu só digo amanhã.